Olá a todos, este é um vídeo que mostra aí um acidente envolvendo veículos, uma colisão frontal e uma vítima que infelizmente está presa às ferragens. Essa vítima, devido ao impacto, ela encontra-se inconsciente, uma vítima que apresenta aí potencialmente um trauma crânioencefálico, e nós sabemos que esse tipo de lesão cursa com uma alta mortalidade, principalmente quando mal atendido ou atendido de forma adequada no ambiente pré-hospitalar e até mesmo na sala de emergência. Esse tipo de acidente tem como prerrogativa uma abordagem inicial levando em consideração a sua segurança e também deve ter como principal atenção não o foco dirigido apenas à condição do trauma crânioencefálico, mas sim o atendimento inicial a um traumatizado, levando em consideração via aérea, a ventilação adequada, um parâmetro hemodinâmico com correção de hemorragias e até mesmo a reposição volêmica. Muitas vezes, uma vítima presa às ferragens, você não consegue tirar e levá-la rápido para o hospital. Então, você precisa ter em mente que essas lesões elas poderão ocorrer não só do aspecto externo, morfológico, fraturas, lesões e assim por diante, mas internos também. E muitas vezes vão requerer uma via aérea definitiva, só que você vai ter que fazer isso com o paciente sentado ou no local da zona quente. Então você tem que estar devidamente paramentado e treinado para fazer uma via aérea desse tipo. Outra coisa que chama atenção nesse tipo de paciente é que muitas vezes você acaba encontrando o quê? Você acaba encontrando sinais que são específicos desse tipo de lesão. Aqui eu mostro para vocês um exemplo clássico de um paciente atendido com um traumatismo crânioencefálico, um trauma penetrante de crânio com hemorragia, e o que chama atenção é o que está no lençol, é o que está próximo ao paciente. É o halo, o sinal duplo halo, o sinal aí de que há realmente um líquor, o extravasamento de líquor além da hemorragia. Gostaria de passar para vocês algumas considerações a respeito do traumatismo crânioencefálico. Obviamente aqui não é uma aula para a gente falar estritamente o que é o TCE, classificação, epidemiologia. A proposta é um pouquinho diferente. A nossa proposta é apontarmos algumas questões que são relevantes, que são importantes para você que atende aí em ambiente de urgência e emergência. Médicos, enfermeiros que estão acostumados a trabalhar nesse tipo de cenário. Em primeiro lugar, é importante a gente comentar que este tipo de situação chama a atenção hoje de todo mundo, porque é uma das principais causas de morte no trauma. E a gente sabe que o trauma é uma das principais causas de morte e pacientes relativamente jovens. E o que a gente realmente precisa saber em situações como essa que a gente acabou de apresentar para vocês. Um paciente que apresenta alteração do nível de consciência associado a um mecanismo de trauma relevante e que pode realmente piorar nos próximos minutos, nas próximas horas ou nas próximas semanas, caso você não identifique o problema já na fase pré-hospitalar ou na sala de emergência. Um dado importante sobre o TCE é que você deve levar em consideração que nem todo paciente com alteração do nível de consciência é um paciente que apresenta sinais de intoxicação etílica, por exemplo. Mas que o álcool, o próprio álcool, pode ter um efeito neurotóxico e piorar ainda mais a condição do paciente com TCE. Bom, via de regra, esses pacientes podem ter aí uma classificação de acordo com o mecanismo de trauma. Então, esses ferimentos na cabeça, eles podem ser penetrantes ou pode ser um traumatismo fechado, um trauma fechado. Esse trauma fechado pode ser decorrente do impacto, o primeiro impacto de um objeto ou do próprio corpo contra um objeto fixo. Secundariamente pode ser por conta do cérebro internamente, ainda sob efeito da energia cinética. E terceiro pode ser por lesões ainda microscópicas, que a gente já tinha comentado, lesões como a concussão cerebral ou a lesão axonal difusa. Então, para esse tipo de classificação morfológica, fica mais fácil de entender pelo mecanismo de trauma, que os traumas podem ser, primeiro, penetrantes, abertos ou fechados. O paciente pode apresentar fraturas, e essas fraturas elas podem ocorrer
e chamarem a atenção sobre o aspecto gravidade. Então, uma fratura de base de crânio pode estar associada com sinais clínicos importantes que você já conhece, né? Os olhos de guaxinim, que seria a deposição do sangue, a região periorbitária, que é uma região fácil de deposição de sangue. Eventualmente o sinal da batalha, né? Que você acaba encontrando um hematoma na região, até mesmo uma equimose na região retroauricular. Essa região é a região onde fica o processo mastoide, região óssea, onde também é fácil a deposição de sangue. Uma outra situação importante sobre as fraturas é que essas fraturas elas podem ter aí diversos aspectos. Pode ser uma fratura linear, pode ser uma fratura até aí mais complexa e até mesmo um afundamento de crânio. Outra classificação importante que você tem que conhecer é também em relação à gravidade, né? E a gravidade ela se dá por conta de uma escala muito específica, que todos vocês já sabem e utilizam na sala de emergência, utilizam no ambiente pré-hospitalar. Escala de coma de Glasgow, né, que varia de 3 a 15 pontos. O paciente apresenta aí um Glasgow, né, uma escala de 13 até 15. Normalmente isso está associado a um traumatismo mais leve, né? Se ele apresenta aí uma escala entre 9 e 12, esse é um moderado, TC é moderado. E abaixo disso, menor ou igual a 8, a TC é grave. Então, quando você estiver diante de uma situação como essa, você tem que lembrar que alguns pacientes podem piorar e deteriorar o nível de consciência rapidamente, e um TC que era leve pode se tornar rapidamente moderado, o que é moderado pode se tornar rapidamente o TC grave. Bom, para esse tipo de paciente, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A primeira delas, se você está diante de uma situação como essa, dentro de uma ambulância, vale as regras do ABC do trauma, não se muda isso. O que mata mais rápido é uma obstrução da via aérea, um comprometimento ventilatório, uma hemorragia profusa. Isso tem que ser atendido e tratado da melhor maneira possível, e você não deve perder tempo com o paciente tentando fazer alguma coisa muito diferente disso. Se você não consegue resolver o problema, você tem que optar pelo scope and run, carrega leve, e leve rapidamente para o hospital. Se você puder ter feito, fazer alguns procedimentos antes disso, isso vai facilitar talvez a chegada desse paciente, a recepção desse paciente na sala de emergência, e o mais importante, pode manter o paciente vivo, né? Então, qualquer paciente com escala de coma de Glasgow, né, abaixo de 8 ou igual a 8, esses pacientes invariavelmente vão precisar de uma via aérea definitiva. Se esse paciente está em vias de caminhar para uma piora do nível de consciência, você deve optar pela intubação por sequência rápida. Esse paciente pode ser mantido numa ventilação mecânica, assistocontrolada ou até mesmo em modalidade SIMV, mantendo uma sensibilidade do paciente o suficiente para ele poder respirar adequadamente, manter um drive respiratório e respirar adequadamente. Esses pacientes, a gente tem que tomar cuidado para não aumentar a pressão intracraniana. Então, dependendo do tipo de medicamento que você for usar, na intubação por sequência rápida, isso pode comprometer, inclusive, a viabilidade neurológica desse paciente. Então, sabe escolher bem o seu medicamento para intubação por sequência rápida, seja o sedativo, seja o curare, né? Vamos lembrar que esses pacientes, eles apresentam aí um trauma, né, uma lesão focal, às vezes uma lesão generalizada, uma lesão difusa, e para isso, às vezes, você tem que escolher um sedativo, um agente que vai fazer a sedação mais adequado, né? Então, por exemplo, o caso do etomidato é um medicamento que tem uma propriedade, em princípio, neuroprotetora, e seria muito interessante para pacientes que apresentam um neurotrauma associado a um comprometimento volêmico, uma instabilidade volêmica e hipotensão arterial. E o curare? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, isso é mais empírico, mas a gente sabe que o aumento da quantidade de cálcio, ele pode estar associado a uma maior apoptose, uma maior perda, né, de
de função cerebral por conta da necrose, né? Então, o que acontece aí é, primeiro, empiricamente, o soro fisiológico versus o Ringer lactato, o Ringer lactato tem cálcio. Então, algumas pessoas ainda acreditam que o Ringer possa ter um efeito deletério nesse paciente. A mesma coisa em relação ao curare, né? Alguns curares, como a succinilcolina, aumentam a quantidade de potássio e cálcio. Isso pode, de alguma forma, estar associado a uma maior incidência ou intensidade da apoptose, e isso pode levar aí a uma maior perda, né, da função neurológica do paciente. Então, devemos optar por um curare, um agente paralisante que possa fazer o menor dano possível ao paciente. Bom, lembrando ainda que esse paciente precisa ser avaliado dentro da sala de emergência da ambulância, existem parâmetros importantes que são específicos a esse paciente e alguns cuidados especiais. Um deles é a saturimetria, a oximetria. Não é possível causar dessaturação desse paciente durante o atendimento. Eu não posso causar hipóxia para esse paciente, porque eu vou aumentar a mortalidade desse paciente. Da mesma forma, não posso permitir que esse paciente tenha uma pressão arterial, uma hipotensão arterial. A gente fala muito daquela hipotensão permissiva no caso de hemorragia, mas no caso do neurotrauma, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o fluxo sanguíneo cerebral, ele depende da pressão arterial média. E se você causar uma diminuição dessa pressão arterial média, provavelmente você também vai causar uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, a ideia de tentar reduzir a pressão intracraniana isoladamente, ela é um equívoco. A gente, nesse caso do paciente com neurotrauma e hipotensão arterial, a gente tem que ser um pouco mais agressivo, a gente tem que infundir volume, né? Uma coisa importante também, esses pacientes podem ter alguns sinais localizatórios, como a assimetria de pupilas, né, e uma alteração no reflexo fotomotor. Por que isso acontece? Porque o terceiro par craniano, né, ele permite uma alteração do diâmetro da pupila. Então, quando você tem um hematoma, né, extradural, aquele que acontece entre a dura mater e o crânio, vamos dizer assim, ele vai causar uma compressão do terceiro par. E a compressão do terceiro par vai fazer com que haja uma inativação ou uma má utilização dos feixes parasimpáticos, né? Então, quando você tem, eles são mais periféricos, os feixes parasimpáticos, uma compressão deles, vai prevalecer a ação simpática e a pupila vai aumentar de tamanho, né? Vai aumentar de diâmetro. E aí, nesse caso, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo uma pupila maior do lado, provavelmente, da lesão. Então, por conta disso, você acaba tendo uma anisocoria. Você pode ter pupilas pontiformes, você pode ter pupilas mióticas ou midriáticas, né, dilatadas. Isso também pode estar associado a um traumatismo crânioencefálico. Bom, de parâmetros importantes que você precisa saber durante a sua abordagem primária, né, do seu ABC, você tem que ver se esse paciente apresenta rebaixamento do nível de consciência importante, inspeção rápida, né, dessas lesões que colocam em risco de vida, tendo como foco a escala de Coma de Glasgow e a pupila. Na abordagem secundária objetiva, você pode fazer então uma avaliação um pouco mais cuidadosa e tentar caracterizar um pouco melhor esses ferimentos na cabeça. Pode correlacionar inclusive com o sinal do alvo, né, que é o que nosso paciente apresentou. Às vezes, o sangramento exteriorizado pelo trauma penetrante na cabeça faz com que líquor e sangue sejam perdidos. E em cima de uma superfície, líquor e sangue que não são tão miscíveis, né, não se misturam tão bem, vão formar um halo, duplo halo, ou sinal, né, que a gente acaba identificando uma forte suspeita de um traumatismo craniano, um trauma penetrante muito grave com saída de líquor. Então, esses casos, a gente não pode perder tempo com o paciente.
né? Nenhuma dessas lesões a gente vai conseguir corrigir na sala de emergência ou na ambulância, mas a gente pode preparar esse paciente minimamente para que o procedimento neurocirúrgico possa ser feito com cautela e antes disso, inclusive, uma determinação da gravidade através de exames complementares como exames de imagem. Então, para nós, é fundamental que nós mantenhamos esse paciente devidamente oxigenado, mantendo também uma boa condição hemodinâmica, não tentando reduzir a pressão arterial se ela estiver alterada, porque isso pode ser um reflexo fisiológico. Esse paciente pode estar apresentando uma hipertensão fisiológica ou aumento dos níveis pressóricos, e não se deve baixar, até porque ele está tentando manter o fluxo sanguíneo cerebral versus um aumento da pressão intracraniana. Bom, pessoal, esses são os principais passos para a gente começar a abordar um paciente com neurotrauma em ambiente pré-hospitalar e sala de emergência.